Chegou a hora do podcast Mulher Palestrante, onde eu trago mulheres inspiradoras que já estão conquistando os palcos. Quando a gente fala de palco, não é necessariamente com o microfone na mão, na frente de uma câmera, mas o palco da nossa vida. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre o protagonismo da nossa vida, como que a gente consegue buscar isso, buscar ter mais leveza com a especialista e agora escritora. Seja muito bem-vinda aqui com a gente. A Bruna está aqui na nossa gravação, participou do lançamento do livro. Que honra ter você aqui. Eu estou muito feliz, muito obrigada. Vai ser incrível esse bate-papo. Isso mesmo. Vamos começar conversando então? Vamos. Um pouco de quem é a Bruna. Perfeito. Bom, a Bruna hoje é terapeuta, mas já passou por algumas outras profissões até chegar aqui. Então, eu já fui publicitária, já trabalhei com marketing e também já trabalhei com vendas, mas eu entendo que tudo isso me preparou para hoje trabalhar com pessoas. E falando de pessoas, o quanto é importante a gente olhar e entender cada um na sua individualidade. É isso que você faz hoje no seu papel como terapeuta. Sim, eu percebo que é muito complexo a gente se abrir da forma mais intensa, assim, que conversas superficiais a gente consegue ter com os amigos, muitas vezes até família, mas muitas vezes aquilo que a gente sente, que a gente nem sabe direito como descrever, é esse o ambiente que eu quero criar para as minhas pacientes, para que elas possam trazer os seus anseios, os seus receios e sem saber por onde começar. Eu dou esse caminho, né? Eu peço para que ela me traga o que ela sente e a gente juntas consegue entender o que ela está sentindo, principalmente trazendo solução, que hoje eu percebo que falar é importante, mas a gente precisa também abrir o coração e resolver aquela questão para que a gente possa se preparar para a próxima, né? Ficar no passado não vai resolver, mas isso a gente pode usar de combustível para crescer e se desenvolver. Você falou de ficar no passado. Muita gente vive o passado no dia presente sem viver o que pode ser de transformação e fica só olhando para trás. Sem dúvida. Acho que esse é um desafio, até mesmo assim, para mim. Eu tento sempre me resgatar, trabalho muito a questão de técnicas de respiração mesmo, para conseguir trazer essa facilidade de aproveitar o momento presente, porque a vida é agora. Mas é um ponto bem complexo. Ou a gente vive no passado com mágoas, às vezes pensando que poderia ter feito diferente, ou às vezes culpando alguém, às vezes se vitimizando. E no final das contas, a gente precisa ter força suficiente para seguir em frente e fazer diferente, se aquilo não tá bom. E que bom que não tá bom, porque a graça da vida tá aí. Acredito muito nisso. São os passos importantes para a gente conseguir ter uma vida mais leve. Sem dúvida. E como que você entendeu que era o seu papel no mundo atual, então hoje o papel que você tem como terapeuta? Que pergunta bacana. Por muito tempo eu fugia dessa parte das emoções. Eu sempre procurava mascarar de alguma forma, ou trabalhando muito, ou às vezes estudando muito. E eu percebia que essa parte da emoção era o que faltava para eu poder realmente dar um passo a mais. Por exemplo, né, o fato de falar em público era uma coisa que eu fugia. E eu percebo que isso me abriu muitas portas no decorrer da vida. E assim, várias outras questões. Então eu falei, poxa, se eu tenho essa dificuldade, provavelmente outras mulheres também têm. Meu público é mais focado em mulher. Eu atendo também crianças, homens, mas eu acabo focando mais em mulher, até porque a gente acaba se entendendo um pouco mais, né? E eu uso muito meu perfil como avatar, no sentido de a minha história, a minha jornada, então eu consigo trazer um pouco dessa vivência mesmo do dia a dia. E foi pegando essa questão da emoção, da fuga da emoção, muitas vezes indo para comportamentos inadequados, compulsões, não só alimentares, mas também às vezes de compra. Outras questões também, que às vezes entram em aspectos um pouquinho mais pesados, de bebida, outras questões assim. E trazendo o porquê a gente faz isso, do que a gente está fugindo. Vamos resolver na raiz? E aí sim, trazendo leveza. Porque não adianta a gente parecer bem, a gente precisa de fato estar bem. Eu acredito nisso, assim. Então foi através disso que eu voltei a estudar psicologia e também me especializei em medicina integrativa, que é a técnica que eu trabalho hoje, que se chama Seven Healings, que é uma técnica que eu vejo assim que mudou muito a minha vida. Teve uma fase, a parte triste, mas é objetiva, que eu precisei tomar remédio para ansiedade e eu não era eu. E chegou um ponto que eu não me reconhecia. Eu me olhava no espelho e eu falava, gente, quem é essa pessoa? Com 30 anos. Então eu falei assim, como é que vai ser o resto da minha vida? Eu não achava que aquilo era vida.
E procurei achar outras formas e foi aí que essa técnica apareceu. Então, foi muito interessante porque ela me trouxe aquele brilho no olho de novo, sem medicamento, que eu não queria, era uma recusa minha. Então, de uma forma um pouquinho mais aprofundada, até um pouco da minha história, a técnica veio de encontro com essa questão de ser algo mais leve, de ser algo realmente de continuidade, né? Que não fosse algo temporário, mas que viesse para me transformar, não só para tapar um buraco. Você contando um pouco da sua história deve ser muito parecida com muitas pessoas que te procuram, então elas olham e encontram na história delas a sua história e vice-versa, então você consegue ajudar. E é interessante a gente falar disso, da ansiedade das pessoas, ou ansiedade das pessoas do que elas viveram e do que elas querem ressignificar, ou vivendo pensando no futuro. Sim, sim. E também a gente carrega muitas coisas que a gente não tem consciência, né? Muitas coisas, inclusive no livro, eu trouxe um pouco dessa visão. A gente tem uma herança, queira ou não, dos nossos pais. Só que assim, eu tenho sempre duas oportunidades. Eu posso dar continuidade naquilo e, na verdade, até muitas vezes culpar. Ah, sempre foi assim, deixa eu seguir. Ou eu posso olhar para aquilo como uma oportunidade de quebrar elos e seguir uma vida com prosperidade, não só para mim, mas também para minha família, né? Então, eu vejo que esse meu movimento, na verdade, fez um movimento para minha família como um todo. São coisas que a gente não consegue enxergar, mas que a gente sente, né? Então, vejo movimentos com a minha irmã, com a minha mãe, e é o exemplo, né? Não adianta eu ficar falando, eu preciso ser. E aí, com isso, as coisas parece que fluem de uma maneira mais leve de novo, né? Vou usar bastante essa palavra. Na verdade, quando as pessoas estão com você, passando pelo processo de terapia, é como elas se sentem. Esse é o objetivo. Sim. Se sentirem mais leves. Sim. E a gente falando ainda da ansiedade. Uhum. Você consegue trazer para nós algumas características para a pessoa falar, uau, tô com ansiedade, preciso de ajuda? Porque muita gente acha que não precisa de um terapeuta. Sim, sim. A gente fala de ansiedade, tem muita receita pronta na internet, então eu já cacei bastante coisa também em momentos. E, na verdade, a ansiedade, ela é bem generalista mesmo, porque o fato de eu estar aqui me torna, né, um pouquinho ansiosa, por eu ser uma característica mais ansiosa. Porque muitas vezes a gente tem a questão de se preparar para aquilo, e ela é boa nesse aspecto, mas quando ela é demais e te trava, aí é o momento de realmente parar. Então, pontos, assim, importantes em que momentos eu fico ansiosa? É um momento que é algo que eu tenho que enfrentar esse medo, ou, de repente, é uma coisa que, na verdade, eu tô de forma todo dia ansiosa, eu não tô conseguindo nem pensar direito, eu simplesmente me paraliso, né? Aí, entrando num aspecto um pouquinho mais, um olhar mais clínico. Mas no dia a dia, por exemplo, se eu como demais, é um aspecto de ansiedade. Ou, às vezes, se eu bebo café demais, é uma forma também de trazer muita energia pro meu dia. E aí, poxa, mas eu tô maquiando um problema, tô maquiando um cansaço. Então, na época que eu trabalhava no iFood, a gente trabalhava com vendas e a gente tomava muito Red Bull, que era uma coisa ali para fazer entrega. A hora que a gente tava ali no momento das entregas, era muito gostoso. Só que depois você saía de lá e ainda você tava naquele gás. Aí chegava o horário de dormir, muitas vezes não conseguia dormir e vai acumulando toda essa questão, né? Então, a gente precisa ver toda a falha, não é falha, mas toda vez que a gente faz algo de forma muito intensa, tá escondendo alguma carência, né? Então, a ansiedade acaba sendo nesses aspectos, assim, a tua vida tem sido uma vida onde você tem conseguido colocar coisas que você entende que são necessárias para você, ou você tá seguindo, na verdade, só o que precisa ser feito. Eu entendo, a gente é adulto e precisa fazer o que precisa ser feito, mas muitas vezes aquilo tá de acordo com o que você tá buscando, ou é algo só para preencher o espaço da agenda. Então, eu acredito que a ansiedade venha muito nesse aspecto, mas ela é sutil e ela é boa no sentido de que ela movimenta a gente. Se a gente não tivesse ela, talvez a gente se queimasse mais, a gente sofresse perigos na nossa vida e que ela faz com que a gente, na verdade, não corra esse perigo, né? Então, acaba sendo algo positivo, controlado. Então, pode existir ansiedade, mas nesse controle. E a ansiedade também tá ligada a expectativas. As pessoas que querem
têm expectativa, querem muito tentar entender o que vai acontecer no próximo minuto, na próxima semana, no próximo dia, e cria-se uma programação mais mental do que prática. Sem dúvida. E ela é essa projeção muitas vezes catastrófica, né? Porque a gente tem a tendência de pensar de forma negativa, por uma precaução mesmo. Que até foi uma coisa que eu trouxe ali na conversa, que queira ou não, a gente tem ainda aquele olhar lá do Homo sapiens, que ainda tá em processo de luta ou fuga, tá tentando buscar ainda como se tivesse ali uma questão de sobrevivência. E aí, nisso, a gente fica pensando em tudo de pior que pode acontecer. Então, isso é cansativo, né? Faz com que, na verdade, a gente realmente não relaxe, não consiga, às vezes, pode afetar nosso sono, pode afetar outras questões. E, principalmente, essa questão mesmo de se eu tô vivendo o momento agora e eu tô preocupada com o que vai acontecer, na verdade, eu não consigo aproveitar a vida, porque eu tô sempre ou voltando ou indo lá pra trás, e tem gente que tem os dois, né? Em momentos a gente tem os dois, não tem como fugir. O passado fez a gente chegar até aqui, a gente tem que honrar ele também, de certa forma. Mas muitas vezes também não dá pra ficar. Eu costumo dizer que eu prefiro ser ansiosa, no sentido controlado, que tá me movimentando pra frente, do que ficar presa ao passado, né? Se for pra escolher, prefiro essa questão da ansiedade do que, por exemplo, um desânimo, uma falta de energia e que não te traz essa evolução, assim. Eu concordo com você, eu também tô nessa linha, mas muitos momentos em querer fazer várias coisas eu me vejo ansiosa, eu falo, opa, peraí, respira, senão a gente não segue. E agora, falando de um outro aspecto que até você traz nas suas redes sociais, esses conteúdos, até para as pessoas entenderem um pouco mais do seu trabalho, é a questão das síndromes. E principalmente a síndrome onde as pessoas estão mais aceleradas, não conseguem olhar para o que fazem e acabam se sentindo cansados e vão colocando tarefas. Como que funciona essa síndrome? Explica pra gente. Bacana. Bom, é uma coisa bastante comum no mercado corporativo, né? Que é um mercado que eu acabei de sair. Tem 2 anos que eu tô empreendendo, vai fazer 2 anos. E eu percebo esse movimento muito grande. Primeiro porque a gente tem prazos curtos. Então, muitas vezes, a gente precisa fazer entregas em horários que você poderia estar jantando com a tua família. E no final das contas, você tá tendo que estar ali respondendo e-mail, resolvendo as coisas. E com isso, assim, a gente tem a cobrança, na verdade, nossa, de sempre estar melhor, estar dentro dos parâmetros, e também tem a cobrança da empresa, de certa forma, o que é natural. Se a gente conseguisse se colocar de uma forma, a gente conseguiria resolver. Mas a gente, ao invés de falar, olha, esse aqui é o meu limite, eu acredito que a gente tem essa dificuldade de conseguir entender até onde eu devo ir, até onde eu posso me passar um pouquinho. Porque eu acredito que em alguns momentos a gente coloca a nossa profissão na frente, porque ela é prioridade, até para que a gente possa ter uma aposentadoria legal, a gente possa trazer conforto para a família, mas não pode ser só isso, né? Ontem as meninas trouxeram muitas questões relacionadas a isso. Em alguns momentos eu olhei muito para a empresa, deixei minha família. Então a gente, de novo, desfoca. E aí, voltando na questão, né? Eu tô com muita demanda, eu tô com muitas questões para fazer. No final das contas, e a nossa saúde? Porque nós somos o todo, né? Nossa saúde, nosso trabalho, as relações pessoais. Então, eu digo que o dia ideal, ele começa com você. Ele tem que começar com um bom café da manhã. Eu sei que às vezes na correria não dá tempo, mas 2, 3 vezes na semana, será que não dá tempo para ter um pouco mais de calma? Nem que seja no final de semana. Não deu no final de semana, começa a segunda-feira um pouco mais leve. Então, são pequenas atitudes do dia a dia para trazer esse conforto. Porque a gente tem a tendência de se adaptar ao ambiente. E aí, muitas vezes, o ambiente é maravilhoso. Mas é o ambiente para você? Então, a gente tem que saber isso. A gente tem que se perguntar e também colocar limites nas questões. Só que o tal do limite vem do pai e da mãe. E muitos de nós não tivemos isso. Porque também os pais estavam ausentes trabalhando, né? Para dar o que a gente tem hoje. Então, não é uma lavúria, não é uma reclamação, mas é um ponto bem importante para a gente entender que hoje, como adultos, nós precisamos achar esses limites, entender, nos conhecer. E eu percebo que muitos de nós estamos em corpos adultos, mas a gente é muito infantil ainda em muitos aspectos. E às vezes, ao invés de eu buscar me autoconhecer, eu machuco o outro. E aí vira um problema, né? Então, quando tem essas questões, a pessoa pode entrar nessa, né? Por exemplo, vamos dizer, eu posso ter um chefe que de repente é muito focado em trabalho e esse chefe faz com que eu fique
como ele, muito focado também em demandas. Vai ser interessante, vai ser bom, mas pode me causar problemas futuros, que daí entra muito nessa questão de burnout. A gente, com a pandemia, trabalhou muito de casa, não tem momento para parar, não tem momento para começar. Então, a gente acaba só trabalhando. É legal, é importante, faz parte, não digo que não tenha. Eu me considero meio que workaholic, porque eu gosto muito, então, para mim, estudo e trabalho é a mesma coisa, eu acabo considerando. E eu acredito que a gente tenha que só aprender a lidar bem com isso, né? Colocando o tal do limite, que às vezes é tão complexo, mas é importante. E esse limite acaba vindo com as pessoas olhando mais pra dentro, olhando essa importância acho que começa pelo autocuidado. Com certeza, né? Porque a partir do momento que você inicia se cuidando, você, no final das contas, está trazendo a consciência, né? Então, o fato, por exemplo, de você parar um momento, ao invés de só olhar para o celular, olhar para uma paisagem, olhar para alguma coisa da natureza, sair um pouco dessa coisa da cidade que a gente está o tempo todo, também te resgata, né? Então, a gente estava conversando com as meninas, que elas moram em Campo Largo. Tem uma diversidade maravilhosa, é tão pertinho. Então, às vezes a gente não pode morar num lugar que tenha tantas questões, tantas coisas bonitas. Mas por que não passar um final de semana? Porque não tem mais contato com isso. Mas isso também é muito pessoal, né? Vai de cada um. Tem gente que gosta de mar, tem gente que gosta de... Enfim, mas é importante esse contato pra gente resgatar o que a gente tem em essência e ter tempo de qualidade pra gente. Isso aí. E a gente falando desse papel de autoconhecimento, de controlar a ansiedade, chegou a hora de falar sobre o livro Mulheres Palestrantes, que a Bruna é uma das coautoras, e o título do capítulo é Encontrando Meu Lugar ao Sol. O que a gente pode esperar desse capítulo aqui? Bom, ele conta um pouquinho da minha trajetória. É algo que, por muito tempo, como eu comecei falando, eu fugia, né, de contar, assim, que é uma... Falar da gente nunca é simples, mas é importante. E dentro dele eu trago um pouco de ação, assim, eu tento fazer, mesmo de uma forma muito breve, conto a minha história, mas também levando a pessoa que está lendo a pensar como ela pode modificar também algumas coisas sutis na vida. Então, eu trago um pouco da questão das heranças, né, dos nossos avós. Muitos de nós aqui no Brasil, a gente vem de famílias de imigrantes, né? Então, a gente carrega isso. Só que isso representa, se a gente for colocar em termos, 30% só do que é a nossa vida, de fato. Os outros é toda uma questão de ambiente. Então, onde eu estou inserido vai me transformar em ser uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa com vícios, uma pessoa... autodidata, enfim, cada perfil. Então, eu trago um pouquinho dessa visão e também contando um pouco mesmo da minha trajetória, dos meus pais, da minha família, que eu honro. E aqui tem uma parte você falando, a vida é curta. E quando a gente traz, então, para ir para a parte final aqui da nossa conversa, quando a gente fala da vida é curta, como que a gente pode aproveitar da melhor maneira a nossa vida, vivendo o presente, sem ficar com essas expectativas e entendendo a importância de ter uma terapeuta. Perfeito. Bom, primeiro aspecto eu acho que é realmente a gente se abrir para isso, né? Então, assim, e é todo dia, é treino. Assim como a gente não nasceu sabendo ler, a gente não nasceu andando, é uma questão da gente conseguir saber lidar com isso. Então, a terapia, ela entra muito como esse canal de dar autonomia. Porque eu acredito que nada daquilo que eu preciso o tempo todo estar te dando impulsionamentos é bacana, né? Por exemplo, eu te dou a ferramenta, você aprende como funciona e eu te dou a liberdade para você seguir daquela forma e acrescentando outras questões. Então, essa forma que eu trabalho é isso, é te dar autonomia para você conseguir entender aquelas questões ocultas, vamos dizer assim, e de fato, a partir daquele momento, ter força para seguir em frente, né? E não ficar dependente de uma terapia o tempo todo. É legal você ter momentos para você conversar, mas eu acredito que tudo tem começo, meio e fim. Então, esse processo é bacana exatamente por isso, assim, porque são 4 meses comigo, né? Entrando um pouco nesse ponto, assim. Então, é uma sessão por mês, não é algo complexo, é algo que cabe dentro, muitas vezes, da agenda da pessoa. E falando de uma forma prática, é o máximo possível viver no momento presente, é se resgatar. Você vê que você tá mais ausente,
é treino mesmo, é tomar uma água, mas tomar água sentindo a água, né? Não aquela coisa assim, vou tomar aqui correndo ou esquecer de tomar. São coisas realmente muito sutis do dia a dia, e mais a gente precisa estar em momento presente, se resgatando. Muito bem, muito obrigada pela sua presença aqui, parabéns pelo capítulo da sua história, mas principalmente pelo papel que você tem de ajudar tantas e tantas pessoas no papel de terapeuta. Muito obrigada pelo convite, adorei estar aqui, foi um evento incrível, eu tenho certeza que tem muita coisa ainda por vir. Obrigada de todo o coração. Com certeza, gratidão. E a todos vocês que estão com a gente, sejam sempre muito bem-vindos. Para você ter o seu livro, é só você entrar em contato com a nossa coautora, que ela tem alguns exemplares. Então, se eu fosse você, eu correria já pedir para ela, para você adquirir e conhecer a história da Bruna e de mais coautoras. Ao todo são 20 mulheres. E para conhecer mais Mulher Palestrante, é só entrar no nosso Instagram, @mulherpalestrante. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.